Hoje estudaremos o livro Palavras de Vida Eterna, na lição 29, no estudo da salvação. E quem irá contribuir com o estudo de hoje é o nosso amigo e facilitador Richardson Miranda. Seja bem-vindo, Richardson, e um bom estudo a todos. Boa noite a todos, boa noite aos internautas também que nos acompanham. Agradecer a oportunidade do estudo, de contribuir com esta casa. Então, nós hoje faremos algumas reflexões sobre o capítulo 29, que traz como título No Estudo da Salvação. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se encontravam em salvação. Atos 2.47. A expressão fraseológica do texto varia por vezes, acentuando que o Senhor acrescentava à comunidade apostólica todos aqueles que estavam se salvando ou que se iam salvar. De qualquer modo, porém, a notícia serve de base a importante estudo da salvação. Muita gente acredita que salvar-se será livrar-se de todos os riscos na conquista da suprema tranquilidade. Então, até aqui, nós já conseguimos fazer algumas reflexões. Que este caminho da salvação, que aqui nos é trazido, ele se refere ao nosso aperfeiçoamento, à nossa evolução espiritual. Este processo, então, de salvar-se, ou melhor dizendo, de evoluir, de encontrarmos aí o nosso aperfeiçoamento espiritual, ele ocorre mediante a nossa dedicação, a nossa experimentação, que aí nós até dizemos que ela pode ocorrer através das provas e das expiações, que são as oportunidades de nós colocarmos em prática, de nós atestarmos para nós mesmos que nós aprendemos, que nós já estamos munidos com aquele conhecimento, que nós já temos condição de atuar, de intervir a partir daquilo que nós sabemos. Então, quando vem trazer essa questão da salvação, e aqui nós estamos trazendo à luz da doutrina espírita kardecista, o que vem a ser essa compreensão sobre o que é salvação, que para nós então se refere à evolução espiritual. Muitas das vezes nós podemos interpretar isso de forma errônea, entendendo como a salvação como algo que é nós nos colocarmos em uma posição de proteção, nós nos colocarmos num lugar ao qual ali nós estamos imunes a qualquer tipo de ação sobre nós, principalmente ações más, as más influências, os ataques. Então, é como se nós pensássemos que para nós nos salvarmos, Deus teria então nos proporcionar, aí mais especificamente Jesus, que é o nosso patrono espiritual, nosso irmão, era nós nos colocarmos então, eles colocarmos nós num lugar protegidos e imunes a qualquer tipo de ação. É como se colocássemos sobre nós uma redoma de vidro, para que ali então nós estivéssemos protegidos. Isso seria nos salvar?
Se ficarmos ali imunes, inertes, qual a utilidade primária disso? Primeiro, para nós. Se nós fôssemos colocados, então, no lugar que ali ficássemos protegidos, ficássemos ali sendo tratados como seres intocáveis, seres inatingíveis, o que isso proporcionaria para nós? Nós conseguiríamos evoluir e aprender? Nós conseguiríamos colocar em prática, sermos úteis aos outros, que por uma aventura estejam em estágios um pouco anteriores a nós? Nós conseguiríamos avançar e experimentar e ganhar novos conhecimentos e colocá-los em prática? Se ficássemos então dentro dessa redoma, ou seja, ali somos salvos, nós estaríamos sendo colocados em uma posição a qual ela nos traria mais prejuízos do que benefícios, porque nós nos tornaríamos seres estáticos, inertes, imóveis. Nós ficaríamos congelados, cristalizados naquele momento, com tudo que a gente teria conseguido alcançar somente até ali. Seria um ponto final na nossa jornada. E esta cúpula que, ora, poderia ser entendida então como uma salvação, com o tempo ela nos traria uma sensação maior de punição, porque nós somos seres divinos, porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Nós temos aí toda a energia da vida. Nós somos solos férteis para fazer germinar, crescer e prosperar todo o conhecimento, para produzirmos, para utilizarmos esse conhecimento. Esse que é o grande objetivo da vida. É que, como nós observamos, nós temos que crescer, evoluir e atingir o máximo do que nos é proporcionado. Então, num momento primário, nós poderíamos até nos sentir um pouco confortáveis de pensar assim: nossa, mediante tanto sofrimento, de tantas dificuldades que nós enfrentamos na vida terrena, nós poderíamos assim, então, Jesus voltar e aqui, numa carruagem, como é dito, né, com cavalos alados, nos resgatar e nos levar para um dito céu, que é um céu estático, monocromático, um céu azul, onde que tenham somente anjinhos tocando harpas. E lá nós assim ficaríamos, que este é o conceito de felicidade. Lá nós nos sentiríamos plenos e passando toda a eternidade de uma forma estática, inerte. Será que esse é o real conceito de felicidade, de céu? Será que Deus, na sua infinita sabedoria, nos criaria
para ficarmos inertes com todas as potencialidades que temos, com tudo que existe para conhecermos, para aprendermos e evoluirmos. Deus, na sua infinita sabedoria, que criou este mundo tão perfeito, com tanto a se conhecer, com tanto a aprender, com tanto a se fazer. E não somente este mundo, mas todos os outros mundos que gravitam neste universo, ao redor deste astro celeste, que é o Sol, com toda essa dimensão. Deus criaria tudo para simplesmente nós caminharmos e chegarmos no ponto e sermos retirados e colocados dentro de uma redoma de vidro ou num lugar chamado de céu, ali tido como um ponto final, e ali ficássemos com o pouco que teríamos conseguido aprender e evoluir pela eternidade. Nós não podemos ver assim, porque se assim for compreendido, nós estaríamos limitando muito essa sabedoria divina. Essa sabedoria divina, ela seria até questionada. Essa sabedoria divina não seria uma sabedoria, pois ela seria limitada. Qual o propósito de tudo isso? Qual o propósito de nossa existência? Qual o propósito de todas essas dimensões que foram criadas? Seja por este mundo ao qual estamos, ou todo o universo, como já dissemos. Isso tem um propósito maior. Nós não podemos inferiorizar e resumir a sabedoria divina de uma forma tão limitada, tão simples. Porque isso tudo tem um propósito maior. Então não podemos entender primariamente o conceito de salvação como se primeiramente estivéssemos já em um estado de sofrimento, mas com um sentido condenatório, porque precisa de ser salvo aquele que está em risco, aquele que está em sofrimento, que não é merecido, ou melhor dizendo, que ocorreu de forma indevida. Então, se aqui estamos, e aqui considerarmos que precisamos ser salvos, porque fomos colocados em um mundo, em um local que não nos caberia, que é de sofrimento, que é um sofrimento indevido, e que por isso Deus, Jesus, deveria vir e nos resgatar, nos salvar, para levar-nos para o nosso devido lugar. Isso também vai contra a própria sabedoria divina e a esses propósitos, porque seria um pensamento contraditório. Porque quem nos colocou, nos oportunizou a nossa estada aqui, primeiramente? Deus. Deus que nos proporcionou esta oportunidade, desde quando saímos do sopro deste Criador.
que não somente nos criou, mas criou todos os seres, tudo que faz parte deste mundo, deste universo. Se Ele assim criou, então Ele criou algo ruim e ao mesmo tempo também me criou para me colocar nesta situação ruim, a qual não teria propósito, não seria do meu merecimento, e ao qual eu teria então que me colocar numa posição de ser salvo por Ele mesmo. É contraditório, porque então aquele mesmo que criou a situação e me colocou nela, que também deveria me salvar dela. Então aí a gente questiona a bondade divina também. Por que se Deus é um ser dotado da luz, dotado da grandeza, de infinita sabedoria, Ele, de infinita bondade, Ele criaria um lugar e me criaria para colocar numa situação de sofrimento? Então aí nós já questionamos. Esse Deus então não poderia ser visto como um ser de infinita bondade. Porque um ser de infinita bondade não criaria um filho para colocá-lo num lugar que não tivesse nenhum propósito do bem ou de fazer o bem a esse filho. Então são conceitos limitados que nós temos que começar a desconstruí-los. Por isso que a doutrina kardecista nos traz de forma muito clara que tudo tem um propósito. Que nós fomos plantados exatamente no lugar que podemos florir. Que nós nascemos e estamos neste corpo físico que é o melhor e que é o mais propício para eu evoluir. Que eu nasci na minha família porque é a mais adequada para eu evoluir. Nesta cidade, neste estado, neste país, neste continente, neste mundo. A sabedoria divina é infinita. A bondade divina é infinita. Aí nós vamos entender que nós não temos que ser salvos, que nós temos que evoluir, que a compreensão de salvação, ela deve ser tida como de evolução. Que Deus nos criou e nos oportunizou os meios para aprendermos e evoluirmos por nós mesmos. Então, o momento que eu estou, as dificuldades que eu enfrento, elas fazem parte do meu estágio de evolução. Elas são ferramentas para o meu aperfeiçoamento, para o meu aprendizado, para a minha evolução, por mim mesmo. Deus nos permite a semeadura, mas a colheita é obrigatória. E como estamos aprendendo a caminhar por as nossas próprias pernas, porque até nisso Deus, na sua infinita sabedoria, foi muito justo. Ele não queria criar seres já perfeitos, que não
teriam o conhecimento ou a maturidade de entender o tamanho da perfeição, da evolução que eles teriam. Deus preferiu assim criar os seres e dar-lhes condições para aprenderem e a evoluírem, para que assim, ao atingirem a perfeição que lhes é possível, eles a atingirem pelo seu próprio mérito e terem todas as experiências, toda a destreza pertinente à evolução que eles alcançaram por eles mesmos. Então Deus cria este mundo, nos cria todos os mundos que gravitam neste universo, cria todos os seres, cada um com seus propósitos evolutivos, cada um com seu caminho, mas todos numa mesma direção, que é do aperfeiçoamento e da evolução. Então, se aqui hoje eu estou, neste mundo de provas e expiações, é porque este mundo é a série, é a etapa da minha jornada evolutiva, a qual me é mais pertinente, é a qual me proporcionará os recursos necessários que, para a minha evolução, que são pertinentes ao estágio evolutivo que eu me encontro agora, porque somente a partir destas vivências eu conseguirei caminhar mais e avançar e seguir. Então, eu não estou no lugar errado. Eu não estou no lugar que eu preciso ser salvo. Eu estou no lugar onde está adequado ao meu aprendizado, ao qual eu devo aproveitar todas as oportunidades, porque vencidas essas provações, essas expiações, eu aprenderei e terei condição de passar para a etapa seguinte. Então nós temos que refletir sobre isso. Muita gente acredita que salvar-se será livrar-se de todos os riscos na conquista da suprema tranquilidade. Salvar-se de todos os riscos? Eu gosto de usar o exemplo de quando vamos aprender a andar de bicicleta. No início, nós não temos sequer a noção do equilíbrio. Precisamos, muitas vezes, ter alguém segurando na rabeta da bicicleta para poder ali nos dar um apoio, nos dar um direcionamento para que nós, por nós mesmos, possamos experimentar, testar e tomando pouco a pouco as noções de equilíbrio e até chegar no ponto que iremos conseguir andar sozinho de bicicleta. E depois que atingimos esse aprendizado, isso se torna uma habilidade tão própria, nossa, que nós não esquecemos mais. Nós podemos assim passar anos sem andar de bicicleta. Que o dia que nós quisermos, a bicicleta está ali, a gente pega, pode subir nela com um pouquinho de
de uma certa inabilidade, porque tem muito tempo que não anda, mas rapidamente a gente já pega o prumo e seguimos, porque esse conhecimento já faz parte da gente. Nós já alcançamos eles. Então, nós somente aprendemos a andar de bicicleta porque nós tivemos a oportunidade de fazer por nós mesmos. Ninguém disse que seria fácil, mas também não disse. Ninguém disse que seria impossível. E também ninguém disse que ao começarmos a andar, que nós não cairíamos, às vezes nos machucaríamos, mas aquilo fazia parte da experiência. E nós, devido aos próprios tombos, fomos aprendendo, e isso foi nos fortalecendo e nos dando condições de conquistar essa habilidade de andar de bicicleta. E andamos de bicicleta. Então, se fosse para sermos salvos e colocar, né, como disse no início, para nós sermos colocados numa redoma de vida e ficarmos lá, imunes a riscos, a desconfortos, a quedas, a escoriações, nós ficaríamos lá, como uma conserva dentro de um vidro, estática. E nunca andaríamos por nós mesmos. Então, os riscos, temos que ser salvos para ficarmos imunes, né, como alguns pensam, ficarmos protegidos dos riscos, mas são os riscos que atestam ao nosso conhecimento, a nossa experiência, são os riscos que fazem com que nós firmemos as nossas pernas na caminhada, que nos torna fortes. Nas nossas vidas, nós temos sempre dois caminhos a seguir, mediante as dificuldades. Um caminho é pegar aquela dificuldade e nos enfraquecer, nos deixar derrotar e até a partir disso nos destruir, ou pegar aquela dificuldade, enfrentá-la, vencê-la, e a partir disso nos fortalecer e evoluir. Até as derrotas. Como que a espiritualidade sempre nos fala. Quantas situações que temos nas nossas vidas que o propósito não é a vitória. Naquela vivência, naquela situação, o grande aprendizado que nós precisamos é a derrota, aprender a perder. Porque talvez também ficamos com uma falsa sensação de que temos que vencer, ganhar sempre. Não. Muitas das vezes, uma derrota, ela nos fortalece mais, ela nos faz crescer mais do que a vitória. Então, o grande segredo é esse: nós temos que sempre encontrar luz na escuridão. E principalmente as dificuldades da vida, os riscos da vida, nós temos que olhar para isso com muito carinho e buscar entender qual é a luz que nós podemos tirar. O que tem a nos ensinar? O que tem a nos transformar, a evoluir? Porque tudo tem um propósito, tudo tem um sentido, tudo tem uma razão e um porquê. Então, não, de forma alguma seria oportuno nós adotarmos esse conceito de salvação para sermos colocados
retirados de cena e colocados num ambiente inerte. Porque isso nós não daríamos conta. Não faz parte da nossa natureza. Não faz parte dos propósitos divinos. Se assim ocorresse, nós em pouco tempo ficaríamos frustrados. Isso nos faria mais mal do que bem, porque a nossa existência, ela se tornaria sem sentido. Vamos raciocinar e refletir: nossa, mas Deus me criou para isso? Para eu ficar aqui, nesse universo estático, inerte? Por quê? Então, o catecismo nos traz esse esclarecimento. Não tem a salvação, tem a evolução. Nós estamos caminhando pelas escolas evolutivas. Nós estamos aí, como lá no Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, em um dos seus capítulos, que fala sobre os mundos espirituais, que são as escolas às quais nós nos matriculamos para evoluir, sejam os mundos primitivos, que antecederam a este, os mundos de provas e expiações como este que nós estamos, de regeneração, felizes, angelicais. Nós estamos ali, estaremos matriculados nesses mundos no tempo, na quantidade de reencarnações necessárias, até conseguirmos atingir o conhecimento, a evolução que cada série dessa tem a nos proporcionar. E vencido dessa etapa, nós vamos para outra, e vamos nos engrandecendo, vamos nos esclarecendo, evoluindo, nos tornando a imagem e semelhança de Deus. Vós sois deuses, seres de luz, seres esclarecidos. E esse Pai, muito misericordioso, de infinita sabedoria e bondade, nos proporciona tudo isso. Nos dá todas as ferramentas necessárias, nos conduz, nos proporciona todo esse amparo espiritual, que é realizado por meio daqueles que, assim como nós, já passaram também por aqui, e que já venceram, que já atingiram esferas mais superiores, mas nem por isso ficam estáticos, continuam por aprender e também por usar o conhecimento que adquiriram, até vindo ao encontro dos irmãos que ainda estão no começo da caminhada, que ainda estão nas suas jornadas evolutivas, como nós. Então, mesmo esses seres que nós já poderíamos dizer que já são seres divinos, seres de luz, eles assim são, não porque Deus os criou perfeitos. Deus os criou como nós. E eles já conseguiram trilhar e galgar a sua evolução para estarem na condição que eles estão hoje. E ainda continuam. Porque tudo isso que Deus criou é para ser continuamente usado. E é muito, o conhecimento é infinito. Então sempre tem algo a aprender, a evoluir. Então, por mais que sejam esclarecidos os seres, eles continuam no aprendizado. Não tem ninguém estático, não tem ninguém nessa posição inerte, nessa redoma de vidro, ali, sem propósito. Porque isso seria uma forma injusta de questionarmos essa sabedoria divina. Entretanto, vemos o Cristo apartando as almas em processo de salvação para testemunho incessante
no sacrifício. Jesus, Cristo, apartando as almas no seu sacrifício. Ou seja, Jesus, Ele mesmo veio para se dar como exemplo. Ele mesmo passou por tribulações, sofrimentos, para mostrar para nós, para nos dar o testemunho de que, por mais que sejam difíceis as provações, as expiações, elas são possíveis. E que é através delas que nós estamos aprendendo e colocando em prática. Mas Ele deixou claro que nós nunca estamos sozinhos. Está apartando essas almas, essas ovelhas, para que elas não fiquem, não percam a sua direção, não fiquem desoladas, mas que Ele está ali, Ele está aqui, do meu lado, do seu lado, Ele está no meio de nós, nos mostrando, nos amparando. Muitos daqueles que foram acrescentados ao serviço da igreja nascente conheceram aflição e martírio, lapidação e morte. Quantos exemplos nós temos na história da humanidade de seres que hoje temos como referência de seres iluminados, seres de luz, mas que passaram, que deram o seu testemunho com a própria vida, com a própria história de vida, dos sacrifícios que passaram, das dificuldades que enfrentaram, mas que não se deixaram por vencer. Pelo contrário, se fortaleceram, aprenderam e evoluíram. E hoje são referências para nós. E continuam, porque a vida não se encerra com a vida do corpo físico. O espírito é eterno. E todos esses seres de luz, ao retornarem para o plano espiritual, lá dão continuidade à sua caminhada. E como eu disse, não deixaram e não deixam de olhar para trás, de estender a mão e de nos amparar também e de nos mostrar que é possível. Também não estamos sozinhos, por todos esses espíritos de luz. Designados por Jesus para a obra divina, não se forraram a dor, mãos calejadas, em duro trabalho. Conheceram os sarcasmos, zoeses e vigílias atrozes. Aí, eles deram seu testemunho para a obra divina, como Jesus também deu para nós. Quantos esses espíritos que é que disseram, né, com as suas mãos calejadas, em duro trabalho, fizeram. Podemos trazer como exemplo Madre Teresa de Calcutá, na sua devoção aos pobres, aos famintos, sofredores. O nosso querido Chico Xavier, que na sua missão de divulgação do Espiritismo, de amparo aos sofredores, às almas aflitas que tinham como fim a vida com a morte do corpo físico. Com todos esses ensinamentos, através de Emmanuel, foram mais de 450 obras psicografadas.
várias outras espíritos que são divindades, são espíritos de luz. Nosso querido Francisco de Assis, conhecido como São Francisco de Assis. Também a sua devoção aos pobres. Gandhi. Vários outros em várias regiões desse mundo terreno. Vários exemplos. Vários espíritos que deixaram a sua história de vida, as suas obras, como testemunho de que a melhor salvação se refere à nossa evolução, ao nosso esclarecimento espiritual. Aquilo que, as obras que edificamos, aquilo que, as vidas que transformamos, se nós formos capazes de passar por toda essa nossa jornada terrena e mudar uma vida que seja, para o bem, a nossa vida já vai ter valido a pena. Nós já teremos demonstrado que somos seres que estamos avançando na evolução para alcançarmos todo esse esclarecimento, toda essa evolução. Encontraram no excelso amigo não apenas o benfeitor que lhes garantia a segurança, mas também o mestre ativo que lhes oferecia a lição em troca do conhecimento e a luta como preço da paz. Então aqui nos faz relembrar, refletir sobre a passagem de Jesus, que nos deixou tanto aprendizado, tantos conhecimentos, que até hoje muitos desses ensinamentos nós ainda temos dificuldade de compreendê-los. Tamanha sua grandeza e profundidade. Isso já se faz 2000 anos da vinda de Jesus. Mas que se nós pegarmos a vida de Jesus, as suas passagens, que traz seus ensinamentos, momento nenhum ele se coloca a dizer que tinha como missão salvar os irmãos para colocá-los num estado inerte, apático, dentro de uma cúpula de vidro, ali, condenados à eternidade a permanecerem naquela condição. Jesus se colocava a todo momento, e quando ele dizia de salvação, salvar, que cada um salvasse a sua alma, ou seja, salvasse a si mesmo, para os propósitos divinos, salvasse a si mesmo no que condiz ao seu esclarecimento, à sua evolução, e que para isso olhassem, para as lições da vida, que aí nós sabemos que são as provações, as expiações, como uma forma de aprender e evoluir. Nunca colocou que tinha que proteger, que tinha que isolar, que tinha que neutralizar as pessoas. E ele colocava ali a todo momento que esta luta era passageira e que a partir dela cada um de nós alcança a sua própria paz, a sua própria luz. Por quê? Porque à medida que nós vamos nos esclarecendo, evoluindo, aquilo que antes nos
fazia sofrer, já perde o sentido. Porque nós começamos a observar que grande parte daquilo que era tido por nós como sofrimento, na verdade, era fruto da nossa ignorância e da nossa pouca evolução. E quando evoluímos e nos esclarecemos, aquilo tudo perde o sentido para o sofrimento e ganha o sentido para a nossa melhora, ao nosso aperfeiçoamento, a nossa evolução. É que salvar não será situar alguém na redoma da preguiça, à distância do suor, na marcha evolutiva. Tanto quanto triunfar não significa deserção do combate. Olha como que isso é bonito. Não é situar ninguém na redoma da preguiça, vai ficar estático. Não é você tirar ninguém do suor, do trabalho, da luta, da conquista. Mas salvar é mostrar que o caminho é possível, é apoiar este caminho, é estimular que persista neste caminho, que a vitória é possível e ela está acessível a todos, que no final, chegada na linha final ali, na linha de chegada, vale a pena. E vale a pena por nós mesmos. Quando você olha para trás e vê a grandiosidade de tudo que você fez, tudo que você alcançou, tudo que você passou, tudo que aprendeu, como cresceu, como evoluiu, como mudou. É aí que você fala, valeu a pena. E cada pedacinho, cada passo dado, foi olhado com cuidado, foi acolhido com respeito. E faz parte do que você se tornou hoje. Sem qualquer um desses momentos, dessas provas, dessas expiações, com certeza não seria o que é hoje. Tudo faz parte. Tudo tem seu lugar, é sua importância. E aí, quando chegamos e olhamos lá para trás, até aqueles momentos que, quando estávamos nele, nos pareciam tão difíceis, tão duros, tão, muitas vezes, até impossíveis de vencer. Aqui na frente nós olhamos para lá e temos gratidão. Olhamos com tanto carinho, com tanto respeito, porque nós entendemos que o quanto aquilo foi importante e necessário para eu evoluir, para eu me tornar o que sou hoje. Porque tudo está a serviço do nosso aperfeiçoamento, da nossa evolução. Consoante o ensinamento do próprio Cristo, que não isentou a si mesmo do selo infamante da cruz. Salvar é, sobretudo, regenerar, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna. Que é tudo isso que nós estamos dizendo. Que o próprio Cristo se doou como exemplo para nós. Chegando aí para a própria cruz, para o próprio martírio e sofrimento, para mostrar para nós
que, por pior que sejam as nossas cruzes, os nossos sofrimentos, eles são exatamente aquilo que nós necessitamos para evoluir, que nós necessitamos para aprender, que nós necessitamos para nos transformar. Então, que vejamos o exemplo do Cristo, que sigamos o exemplo do Cristo. Não com essa intenção, com esta compreensão de salvação, mas de nos tornarmos seres que devemos ser poupados, que devemos ser colocados em um lugar qual ficaremos pela eternidade de forma estática, mas sim que possamos compreender, como discutimos aqui, como parte da caminhada, como ferramentas importantes para o nosso processo de aperfeiçoamento, de evolução. E que tudo, como eu disse, tem um propósito, tem uma razão e um porquê. Como finalizamos aqui, de educar e aperfeiçoar-nos para a vida eterna. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Gostaria de agradecer a oportunidade e desejar uma boa noite a todos.